Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e Pai, através de Cristo, possa abundar, inundar nossos corações, com seu conhecimento gracioso, libertador e salvador. Amados, hoje é quarta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Mas antes, como sempre, vamos recapitular rapidamente o que a gente estudou ontem, na terça-feira, quando nós vimos o apóstolo Paulo dando um conselho, né, pedindo coerência racional, né, espiritual à igreja lá de Corinto, para que eles não participassem das comidas sacrificadas aos ídolos nos cultos, etc., tal, porque Paulo diz claramente que ninguém pode participar do cálice do Senhor Jesus, né? Um exemplo é da cerimônia da ceia, e depois está participando do cálice dos demônios, do culto, né? Das liturgias, dos cultos, né? Em homenagem, sacrificado ali aos demônios, aos ídolos, né? Ídolos é igual a demônios, já que o ídolo não é nada, quem está por trás dos ídolos, a esse descaminho é os demônios, né? A serviço do próprio diabo. Ele disse que não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Porque fazendo isso não estaria provocando ciúme no Senhor, não é isso? Então ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai chatear um ou vai chatear o outro, né? Não tem como servir a dois senhores. E será que a gente tem força de provocar ao Senhor Jesus? Ele pergunta, né? Se nós formos mais fortes do que ele, a gente pode provocar. Se a gente não é, então não pode provocar, que é o que Paulo chega a esse, né, a esse raciocínio, até porque nós não somos Senhor, né? Senhor é Cristo. E aí ele diz aqui, na segunda pergunta de ontem, né? Ele diz, olha, todas as coisas me são permitidas, eu posso fazer. Eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas eu não faço porque não convém, né? Todas as coisas eu posso fazer, mas eu não faço porque elas não edificam. Todas não edificam, não. Algumas edificam, mas todas não. Essa de comer comida sacrificada a ídolo, estar frequentando o templo de um deus pagão e estar envolvendo com aquilo, isso não edifica, não. Então tem que evitar, né? E ele diz bem claro, que raciocínio você tem que ter diante dessas práticas da idolatria. Ele diz assim, ó, ninguém busque fazer seu próprio interesse. Não viva para atender os desejos da sua carne. Mas eu amo, desde menino, que eu como churrasco oferecido a deusa Diana. Não busque seu próprio interesse. Conheceu a Cristo, agora você vive para atender os interesses do outro, que é a salvação. Viver para beneficiar o outro. E mensagem, né, Paulo? Tá. E hoje, na primeira pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Por que Paulo diz que tudo o que é vendido no açougue, por que ele diz esse termo? Tudo que é vendido no açougue. Por que ele usa esse termo, né? Porque não se deve perguntar. Segunda pergunta, segundo questionamento aqui, ele diz assim, ó, comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Olha, o que Paulo primeiro está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, meus amados irmãos, o que acontece com esses cultos que haviam antigamente? Vamos supor que matassem 10 bois, né? Numa grande festa, a deusa Afrodite, vamos colocar assim, né? E aí era tanta carne que as pessoas pegaram essas carnes, né? Que era muita carne oferecida, e a parte dessa carne estava sendo vendida lá na casa de carnes, que aqui está traduzido como açougue, que hoje, né, é um termo mais moderno. Antigamente lá, as pessoas que vendiam, pessoa que vendia carne, né? Açougue é uma linguagem moderna para a gente entender. Então, se você vai numa casa de alguém que está vendendo carne, no açougue, você não pergunta, ei, essa carne aí tu pegou lá do culto de Afrodite, de Diana ontem? Foi isso?
Paulo disse, não pergunte. Por que Paulo diz não pergunte? Agora, se a pessoa disser, ei, essa carne, tu é crente, tu é cristão, é? Essa carne aqui foi, é o resto do culto lá de Afrodite. Ah, então não quero. Tem que dizer imediatamente. Agora, Paulo está dizendo aqui, olha, você não, sem perguntar. Veja bem, sem perguntar de onde é essa carne. Se a pessoa não disser, você compra a carne e pode comer. Por quê? Por uma questão de consciência. Você está comprando lá e depois assim, mas rapaz, eu sei que essa carne aí é lá e tal, e a minha consciência está dizendo assim, meu amigo, o que é que aquele açougueiro vai pensar de mim? Ele sabe que eu sou cristão, já peguei para ele não disse nada porque ele quer vender, mas e o meu testemunho para ele? Não é? É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo, né? Em hipótese alguma, Paulo está dizendo aqui, olha, compre tudo que tiver no açougue. Se lá tiver carne de porco, você compra. Se lá tiver perna de porco, você compra. Se tiver unha, se tiver cocô de animal, você compre tudo. Olha, se eu for pegar o pé da letra aqui, como alguns fazem, ignorantemente, não respeitando o contexto, porque o contexto está falando das carnes sacrificadas aos ídolos e das carnes que um judeu como Paulo e todos os cristãos estavam acostumados a comer uma carne limpa, não uma carne que não era limpa segundo os costumes bíblicos. Então, pegar aqui esse verso e isolar e deduzir da sua cabeça, né? Em hipótese alguma, Paulo vai dizer, ei, meus amados irmãos, sabe aquelas carnes lá do Antigo Testamento que Deus falou que era imunda e que não podia comer? Deus voltou atrás, porque Deus muda. Ou então, aquilo que era imundo, na nova aliança, existe uma tipologia aqui, ó, Cristo provou aqui que ele purificou, tá aqui, ó, purificou uma alimentação. Agora tudo é limpo, não existe mais sujeira, não. Olha só, não existe essa tipologia. A lei da saúde bíblica ela é uma só, não é duas, não. Ela continuava sendo, no tempo de Cristo, a mesma. Paulo não está tratando disso. Inclusive, Paulo vai dizer bem claro aqui, nesse mesmo contexto, quer comais ou quer bebais, faça tudo para a honra e glória de Deus. Faça tudo aquilo para que o Deus que orientou. Isso aí, né? Veja que as leis que é dado no Antigo Testamento sobre a qualidade da carne, o tipo de carne que tem que se comer, ela não está vinculado ao santuário. É uma lei civil, de ordem de saúde, está lá em Levítico 11. Se fosse uma lei dada especificamente para o santuário, aí ela havia se cumprido em Cristo, porque era uma ordenança. Estava envolvido na cerimônia do santuário. É tanto que na cerimônia do santuário não tinha porco, não tinha... Os animais que eram oferecidos no santuário eram só animais limpos. Era o boi, era a cabra, era a ovelha, era o bode, era o carneiro. Não tinha porco, não tinha abutre, não tinha tubarão, não. Era só os animais limpos. Ok? Deixa bem claro isso. Então tem gente que tem dificuldade de entender isso. E por ignorância teológica, acaba colocando o nome de Deus em jogo, porque é um Deus que voltou atrás. Ora, se Deus deu uma ordem que está fora das ordenanças, fora das liturgias do santuário que apontava para Cristo, né? Olha só. Então, todos os alimentos que apontam para Cristo estão dentro de uma liturgia. O pão ázimo, está lá na festa dos pães ázimos, lá, liturgia do santuário. Está lá, dia da Páscoa, tal, a festa dos pães ázimos. O cordeiro, o cordeiro é oferecido no santuário, comia esse cordeiro. Né? Na Páscoa e em outras comemorações e outros sacrifícios que havia no santuário de elevação, por exemplo, se comia. Ok? Então, quando Paulo diga assim, comei de tudo, ele está dizendo assim, ó, chega lá no santuário, aí, lá no açougue, chega lá no açougue lá, aí tem uma carne lá, uma carne de boi, tem uma carne de cordeiro, tá? Aí me dê um quilo dessa carne aqui, né? Aí o cara vem, você leva e come. Por que mesmo que aquilo possa ter sido sacrificado ao ídolo, você pode comer sem perguntar, por uma questão de consciência? Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele já disse que o ídolo não é nada.
Ídolo não existe. Agora, a partir do momento que você tem a consciência que aquilo foi oferecido, qual é o maior problema? É o testemunho para com o próximo. O contexto está falando disso aqui. Ó. Você tem que ter cuidado com o próximo. Você não vive para si, você tem que pensar no outro. Texto anterior, vou ler de novo aqui. Ó. Ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim de outrem. Veja que a preocupação de Paulo aqui, em todo o contexto, é justamente você causar escândalo ao outro. O verso 31 mais na frente vai dizer, quer comais ou bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. A preocupação de Paulo aqui era você não participar dessas comidas, já que o ídolo não é nada. Já que a festa do ídolo não é nada. Comer carne ou não significa nada. Qual o problema de você participar? O problema era um só, testemunhar para aqueles que estavam no mundo, que participavam daquilo. Se você participava daquilo, por que você ia convencer as pessoas a sair daquilo para vir para Cristo? Se não tem sentido. É por isso que Paulo está dando aqui essa orientação, né? E ele vai explicar por que não tem problema você comer se você não perguntar para não escandalizar ninguém. Para não ficar com a consciência acusando. Eita, fiz a coisa errada e aquela pessoa agora vai pensar o que de mim, vai pensar o que de Cristo, né? Ele está dizendo porque a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. Ora, aquele animal que morreu não é do demônio, pertence a Deus, porque não há problema nenhum de você comer aquela carne. Agora, se você sabe que foi sacrificado a ídolo e aquela pessoa sabe que você sabe, aí não pode. Por quê? Porque vai causar um mau testemunho e você vai ter uma contradição, vai ter uma incoerência no seu testemunho. Você está dizendo, não adore aquele Deus, mas você está comendo a carne que foi oferecida àquele Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. Por que o cristão não deve perguntar sobre a comida? Que mensagem Paulo está querendo transmitir com isso aqui? O verso 27 e 28, ele diz assim, ó. E se algum dos infiéis... Olha o contexto qual é. Sempre Paulo está preocupado com o testemunho para com o infiel. Ó. A preocupação é essa, contexto. Basta a gente respeitar o contexto. Basta não isolar verso, nem isolar palavra, né? Para não confundir as coisas. E se algum dos infiéis vos convidar para comer na sua casa, na casa dele, do infiel, e quiser dizer, comei de tudo o que se puser, né, diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, então não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Por causa de Jesus, que vos por causa do infiel que lhe advertiu, isso foi sacrificado a ídolo, né? E por causa da sua própria consciência. Olha só. Sua consciência vai dizer assim, ei, rapaz, como é que você pode estar se envolvendo com ídolos? Você ia morrer de fome se você não comesse um pedaço de carne naquele dia? Por que você passa? Então a consciência, tem muita gente, que inclusive gente que tem consciência muito fraca, né? Que aí, se a mente vai acusar depois, não faz. Não é mesmo? Agora, veja bem o que algumas pessoas que não são honestas intelectualmente, ou que são ignorantes teologicamente, ou até maldosa, quando lê o texto, não respeitam o contexto. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ó? E se algum dos infiéis vos convidar e quiser, e se você quiser ir na casa dele, comei de tudo que ele puser na mesa para vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Aí o que é que alguns dizem com isso aqui? Olha? Se um infiel convidar você para ir na casa dele e ele botar um porco, uma carne de porco assada para você comer, você coma. Não tem problema, não. Basta você não perguntar o que é. Se você não perguntar e comer, tá, né, não tem problema nenhum, não. Paulo está falando disso? Paulo está falando do tipo de carne? Ou Paulo está falando especificamente das carnes sacrificadas aos ídolos? Que neste caso era boi, né? A carne sacrificada era um boi, a maioria. Algumas vezes, muito pouca, tinha um cordeiro, um carneiro, um bode, né? Mas as carnes sacrificadas dos ídolos eram essas carnes. Carne de boi, principalmente. Principalmente no templo lá em Corinto. A grande festa era o boi. Até hoje sacrificam ou bode ou boi, né?
Veja bem. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele não está falando de tipo de carne, não. Se botar uma carne de urubu, você vai comer. Não é isso que Paulo está dizendo, não. O contexto aqui é carne sacrificada aos ídolos. O contexto aqui não entra carne limpa e imunda. O contexto aqui está entrando carnes específicas que o crente comum, o judeu da cultura judaico-cristã comia. A questão aqui é uma só. Carne limpa que foi sacrificada a ídolos. A questão só é essa. Se alguém usou esse verso aqui de forma desonesta para tentar dizer que é qualquer tipo de carne, não, um ensopado de camarão, você pode comer. Meu amigo, você está inventando o texto. Porque o texto não está falando do tipo de carne. Está falando da condição da carne. Ela foi sacrificada a ídolo ou não? É o que ele está dizendo. E qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui era especificamente com a saúde do estômago. O objetivo aqui trata-se de um testemunho espiritual ou religioso. É só esse aqui. A lei do capítulo 11 de Levítico tinha a ver com saúde. E Paulo está falando aqui de testemunho espiritual para com o ímpio. São questões. A preocupação de Paulo aqui não é com a saúde física nesse contexto especificamente. O que Paulo está tratando aqui é de testemunho de ordem espiritual. O que você vai dizer para essa pessoa em relação a palavra aqui não é saúde, a palavra aqui é idolatria. E nós precisamos respeitar esse contexto aqui. Infelizmente, eu digo sempre, né? É que o cristianismo moderno e líderes religiosos, né? Muito preso aos vícios, né? Não consegue se libertar do desejo da carne, ama comer uma carne de porco, ama comer determinadas comidas, né? E aí, né, para tentar adaptar a Bíblia ao seu desejo pessoal, eles desrespeitam o contexto bíblico, assim, na total irreverência, né? A Bíblia, respeito ao sagrado, ao que Deus mandou, não leva em consideração que o que Deus mandou lá atrás relacionado a um mandamento à saúde, isso não muda, porque Deus não muda. O que nem a lei do santuário lá muda. As que eram ordenanças, elas se cumprem em Cristo. As cerimoniais, que tem alguma cerimônia de ordem espiritual que apontava para Cristo, elas se cumprem em Cristo na cruz do Calvário. Mas as leis relacionadas à saúde, não. Essa é para ou o homem mudou de corpo. O homem lá de Levítico capítulo 11, na época que foi dado o escrito de Levítico capítulo 11, há 3.500 anos atrás, o homem mudou de estômago. O homem hoje evoluiu, ele tem um estômago diferente. O estômago dele hoje tem ácido igual o estômago de um crocodilo. É assim? Mudou? Não mudou. O homem é o mesmo. A saúde do homem é a mesma. Né? Então, essas coisas básicas, elas precisam ser entendidas para nós entendermos qual é a preocupação de Paulo aqui. O envolvimento de uma igreja com a idolatria, que era um caso pontual lá em Corinto. Em momento algum, Paulo está dizendo assim, ei, estou sabendo que alguns de vocês aí estão comendo carne de porco. Então, diz assim, olha, essa tradição dos judeus de não comer carne de porco, isso já passou. Paulo não trata disso. E Paulo é muito específico sobre cada tema. Sobre a circuncisão, ele é específico, diz claramente que pode, que não pode, né? Mas ele não entra nesse mérito. Então, deixar bem claro aqui para os irmãos, muito cuidado com falsas doutrinas, com deduções, gente que lê o texto, desrespeita o contexto do qual está sendo falado, para criar novas doutrinas ou mudar a palavra de Deus.